Oi, pessoal! Eu vou inaugurar hoje um conjunto de aulas de História da Arte e eu escolhi um tema para começar que é as vanguardas artísticas europeias, ou arte moderna. Para acompanhar essas aulas, eu vou pedir para vocês construírem, junto comigo, um mapa mental. Como é que vocês vão fazer? Eu estou aqui construindo o meu também. Ele tá, como eu falei, em construção. À medida que eu for dando as aulas, eu vou fazer junto com vocês. E aí vocês vão colocar no centro do mapa mental o título, o tema, que é esse que eu falei, Vanguardas Artísticas Europeias, Arte Moderna. E nas extremidades da folha, vocês vão colocando as informações. Essas informações você vai colocar de acordo com palavras que te chamam a atenção, informações que você acha que é importante e que tem que constar aí no seu documento. Ao final das aulas, eu acredito que é essa e mais uma ou duas, você vai me enviar o mapa mental, tá? Para eu avaliar, pra gente comparar, e você vai perceber que é um grande aliado, um resumo, uma síntese da matéria para você continuar estudando, tá bom? É até bom porque você vai fazendo a lápis, se precisar passar limpo depois você passa, tá ok? Mas eu tô falando no início para você já ficar atento ou atenta e ir anotando na medida que eu for explicando. Bem, eu quis fazer o vídeo primeiro porque para contextualizar o nome, né, dessa matéria e o contexto histórico ao qual pertence esse período da história da arte, para ficar mais claro para vocês. Porque se a gente fosse já direto analisar as imagens e falar dos artistas, etc., eu penso que a gente poderia ficar com algumas travas, tá? Vocês vão perceber que essas informações agora iniciais vão ser úteis. Então, a primeira informação, o nome vanguarda. Por que esses movimentos artísticos recebem esse nome, vanguarda? Vanguarda significa a tropa de frente de um batalhão. Quando um batalhão do exército vai se posicionar, tem um grupo que fica à frente. E ele é a vanguarda, ele é o avant-garde em francês, tá? E aí, veja bem, essa tropa é a tropa que vai pisar um terreno novo primeiro, que vai descobrir o que tá por vir, inclusive o perigo. Literalmente é quem leva ferro primeiro, né? Mas tem uma vantagem. Eles também, se não for uma surpresa negativa, eles também trazem as notícias, eles trazem as informações, eles conseguem perceber o novo, né? Antes de qualquer outro do batalhão. E aí esse nome foi apropriado para o contexto artístico para designar esse momento. Por quê? Os artistas desse período, eles eram à frente do seu tempo. Eles propuseram uma ruptura de toda uma tradição clássica, de toda uma tradição de representatividade, de todo um realismo na arte, muito presente, né, nos séculos passados. Então, eles estão inovando, por isso que eles receberam esse nome, né, que foi apropriado do contexto militar. E aí, gente, veja bem, quando eu digo que eles romperam, é porque nós estávamos acostumados com uma arte representativa, telas, até mesmo nas esculturas, que representavam fielmente, né, o ser humano e os contextos, as paisagens e por aí vai. Então a gente tinha um realismo quase que fotográfico nas imagens, tá? Com o advento da fotografia, que ocorreu entre o século XIX e o século XX, é como se o artista perdesse uma função, que era essa, de representar o que se via, né? A gente só conseguia saber como uma pessoa era se um artista fosse lá e fizesse a pintura dela, né? Então, com a fotografia, o artista perde essa função. E ao perder essa função, eu penso que havia, assim, uma crise de identidade. Olha, peraí, por que eu tenho que continuar fazendo isso, se uma máquina me substituiu? Isso é um reflexo da própria Revolução Industrial, que veio, né, a terceira fase dela ali, no século XIX, que veio, então, mudar os modos de se relacionar. Muitos outros ofícios perderam, né, a sua função por causa da máquina. E o artista não ficou, né, por fora disso. Então, há de se pensar uma nova forma de criar imagens. O artista ele se vê no seguinte dilema. Olha, já que a máquina reproduz o que eu vejo,
né, tão fielmente, claro que não como as máquinas de hoje, né, como as câmeras digitais. As primeiras câmeras fotográficas, elas demoravam alguns segundos, né, para registrar a imagem. Mesmo assim, muito rápido, né? Muito rápido comparado ao trabalho de um artista que ficava horas, dias, semanas, às vezes até anos, para trabalhar uma tela. Então, ele vai e se coloca da seguinte forma: se a máquina faz isso, eu posso representar a realidade de uma outra maneira. Eu posso demonstrar o meu olhar interior. Eu posso demonstrar a realidade de uma forma mais psíquica, mais emotiva. Então, os artistas da arte moderna, esses vanguardistas, eles trazem essa característica da subjetividade para as obras, tá? E aí, cada vanguarda vai ter uma característica específica, mas é comum em todas esse elemento. Não precisar representar a realidade visível, tá bom? Outro contexto que influenciou muito as vanguardas, contexto de guerras e pós-guerras, revoluções. Né? Os países europeus vieram de um tempo com muitas revoluções ideológicas, políticas, econômicas, crises econômicas, né? A Primeira Guerra Mundial, contexto de destruição, morte, ressignificação do pensamento, das formas de convivência. Isso tudo estava fazendo parte da Europa, né? Nessas primeiras décadas do século XX. Então, as vanguardas sofreram essa influência desse contexto. O avanço da tecnologia e o avanço da ciência também influenciaram e mobilizaram muitas vezes as vanguardas. Vocês vão perceber que alguns movimentos, eles tinham uma relação direta com algum aspecto da ciência ou da tecnologia, tá? Então, por exemplo, a teoria da relatividade que foi anunciada, que veio propor uma nova forma de perceber tempo e espaço, ou seja, ressignifica toda a realidade. Né? Se o tempo e o espaço podem ser questionados, quem dirá, às vezes, uma verdade que era tida como absoluta nas formas de ser e de ver o mundo. Outra questão, a psicanálise, que foi criada, né, divulgada aí pelo Freud. Freud estava muito relacionado a uma vanguarda, que é do surrealismo. E é o quê? Essa descoberta da nossa subjetividade, né? Essa descoberta do cérebro como um lugar quase que infinito, né? Do pensamento como algo subjetivo. Então também isso tem a ver aí com o que esses artistas estavam querendo dizer nessa época, tá? Então, gente, quando a gente for lidar com as imagens das vanguardas, é muito importante que vocês tirem os preconceitos. Deixem esse pensamento da arte realista, desse padrão de beleza representativo de lado. Isso já aconteceu há muito tempo e a gente ainda fica preso nessa ideia de que a arte tem que ser representativa. Não, a arte não tem que ser representativa. Ela pode explorar outros lugares. Então a gente vai anular aí esse pensamento e vai abrir a nossa percepção para outras formas de beleza que tem a ver com essas subjetividades, com essas características aí que os artistas colocavam em suas obras, tá ok? Então eu queria trazer, né, essa aula de hoje, essas informações. Coloquem aí no mapa mental o que vocês acharem de útil do contexto histórico que eu apresentei, ou alguma outra informação que você saiba. Eu acho que eu não deixei de falar nada que eu queria. E continue acompanhando as próximas aulas com as novas informações, que aí a gente vai entrar nas imagens, nos artistas, em cada movimento, né? Aí a gente vai conhecer os ismos, porque aí são vários movimentos, né? O impressionismo como um movimento que é precursor, aí vem surrealismo, expressionismo, dadaísmo, são muitos ismos, abstracionismo. Então, pra gente entender cada um deles, tá? Essa matéria cai muito no Enem, é muito importante que vocês aprendam a ver e entender esses contextos dessas artes do século XX para se saírem bem, né? E para ampliarem o repertório de vocês, cultural, imagético, estético, tá ok? Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula e um beijo, até logo!